Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento quero compartilhar com você uma dose da Palavra de Deus. Nós estamos essa semana numa série nova, Se Construa em Deus. Falamos na segunda-feira sobre os dois fundamentos, aonde Jesus diz: se vocês me chamam de Senhor, por que vocês não fazem o que eu vos mando? Aquele que ouve a minha palavra, obedece a minha palavra, é como uma pessoa que edificou, fundou, construiu a sua casa sobre uma rocha firme. Vindo as tempestades e enxurradas, essa casa ela vai ser agredida pelas dificuldades da vida, mas ela não vai ser abalada, porque ela foi edificada sobre uma rocha. E ontem nós pegamos o texto aonde Jesus ele diz que um espírito imundo saindo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. E ele, não achando lugar para repousar, ele volta. E quando ele volta, acha a casa vazia, arrumada. Ele chama 7 espíritos piores do que ele. E esses 7 espíritos piores, mas aquele espírito que ele morava, passam a habitar naquela pessoa. E o estado dela fica pior do que da primeira vez. E hoje nós vamos entender, se você não acompanhou a mensagem, você vai hoje ali à noite, a partir de 8 da noite, as 2 mensagens vão estar disponíveis no meu canal no YouTube. Assista, acompanhe, aprenda, porque são mensagens importantíssimas para que eu e você possamos ter uma vida realmente construída sobre a rocha que é Jesus. Construção leva tempo. Nós temos os irmãos que trabalham na construção civil, muita gente está trabalhando agora na construção civil e estão me ouvindo aqui pela Mais FM, e vocês sabem que uma casa que não é bem construída, que não tem um bom fundamento, ela não tem um bom alicerce, ela não é feita realmente com todo o critério necessário, se ela for construída de qualquer jeito, quando vier uma tempestade, quando vier uma chuva, quando vier um vendaval, quando vier qualquer situação adversa, aquela casa ela pode cair. Eu conheço muitas situações aonde em momentos de tempestade a casa caiu em cima das pessoas que ali moravam. Então nós precisamos construir a nossa casa não em qualquer lugar, mas numa rocha firme que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra de Deus. Hoje eu quero pegar aqui com vocês o texto de Jesus, palavras de Jesus relatadas pelo médico Lucas, capítulo 11, versículo 33. Lucas 11, 33 diz o seguinte: não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina estivesse iluminando. Vou repetir o versículo 36. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os tivesse iluminado. Bom, Jesus estava aqui nesse capítulo, nessa história, ensinando aos seus discípulos sobre a questão dos olhos iluminarem, serem como lâmpadas para os nossos olhos. Primeiro ele diz, não faz sentido alguém acender uma lâmpada e colocar essa lâmpada debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa. Toda lâmpada acesa precisa estar num pedestal, precisa estar no centro da sala, ela precisa estar no centro da casa para iluminar todo o ambiente, para que quando as pessoas entrarem ali, as pessoas já deem de cara com aquela luz. E aí Jesus ele diz, os olhos de vocês são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo de vocês. De fato que se vocês tiverem os olhos bons, ou seja, o que é os olhos bons? Significa que o que você coloca diante dos seus olhos, o que você vê, o que mais enche os seus olhos. Se você coloca boas coisas diante dos seus olhos, o seu corpo, o seu interior, ou seja, os seus pensamentos, os seus sentimentos serão bons. Mas se você coloca coisas ruins diante dos seus olhos, se você só vê coisas ruins, o seu interior,
o seu coração, dentro de você, os seus sentimentos, os seus pensamentos vão ser pensamentos ruins. E aí Jesus ainda fala de uma coisa que a gente precisa ter cuidado, e ele diz ainda a palavra cuidado, tomem cuidado para que a luz de vocês, na verdade, não seja escuridão. Porque existem pessoas que aparentemente parecem ser luz, mas na verdade as suas ações, o seu interior, a sua atitude são de pessoas que estão nas trevas. Nas trevas a gente não vê nada. Nas trevas não dá para enxergar absolutamente nada, tomar decisões certas, nem nada. E aí Jesus vai dizer, se vocês forem cheios de luz e não tiver nenhum canto vazio, nenhum canto escuro na casa de vocês, na vida de vocês, aí sim, sua vida inteira vai ser radiante, sua vida inteira vai ser plena. E falando sobre essa questão de ser cheio de luz, ser cheio de Deus, sabemos que a luz para a nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz, a palavra de Deus é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz que ilumina todo homem. Quem andar comigo, quem estiver em mim, quem estiver junto comigo, não vai andar em trevas, mas vai ter a luz da vida. Então eu sou a luz do mundo, eu vim para iluminar todo mundo que está perdido na escuridão pode olhar para mim, porque eu vou iluminar vocês e vou levar vocês e vou dar para vocês vida eterna. Vocês não vão andar mais perdidos. Então, falando sobre ser cheio de luz, significa que eu sou cheio de Deus e que eu vou colocar agora diante de mim, diante dos meus olhos, os meus olhos que iluminam o meu corpo, a palavra de Deus. Eu preciso ser cheio de Deus. E ser cheio de Deus, do contrário, como muitas pessoas pensam, ser cheio de Deus é ser cheio de dons espirituais, ser cheio de Deus é ser cheio de línguas estranhas, ser cheio de Deus é ser cheio de revelações, é ser cheio de visões, ser cheio de Deus é ser cheio de arrepio, ser cheio de Deus é ser cheio daquele momento onde você fica pulando e aquela coisa. Não, ser cheio de Deus não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Gente, eu sou uma pessoa que acredita muito nos dons espirituais, eu creio na manifestação dos dons espirituais, eu oro em línguas, eu tenho dons espirituais, o Espírito Santo ele manifesta dons espirituais através da minha vida, eu choro muito quando eu sou tocada pela presença de Deus, já teve momentos que eu até fiquei tão eufórica da presença de Deus, que eu também pulei de alegria e chorei, quis deitar no chão, num lugar cheio de gente. Porque a presença de Deus, quando ela vem sobre nós, ela enche o nosso coração. Só que a presença de Deus, quando ela vem sobre a sua vida, ela não toca você só no momento. Porque tem muita gente que vive da presença de Deus só no momento, mas vai para casa, não leva a presença de Deus, está no trabalho, não leva a presença de Deus, está na rua, não tem a presença de Deus, porque não tem atitudes que mostram que ela realmente é cheia de luz. Tem atitudes que não mostram que realmente ela é uma pessoa cheia de Deus. E esse cheio de Deus, aonde a gente só fica ali cheio, vamos dizer assim, naquela emoção, no calor do ambiente, do culto, aonde Deus manifesta o poder e a glória dele no meio da congregação, que é uma coisa muito maravilhosa e é edificante, só que só é edificante se eu pego aquilo e levo para a minha vida. Se eu ouço a palavra e eu ponho ela em prática. Porque como Jesus disse, se vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando, eu sou Senhor de quem? Eu sou Senhor na vida de quem? Então nós precisamos entender, a nossa vida é a casa de Deus. Não faz sentido acender uma luz dentro de uma casa e essa luz não iluminar todas as partes da casa. Se a nossa luz, se Jesus ele é a luz da nossa vida, toda a nossa casa, todos os lugares da nossa vida precisam estar iluminados. Não pode ter um canto vazio, um canto escuro sequer, porque se tiver um canto escuro, Jesus iluminou minha vida. Bom, a palavra de Deus, ela realmente é ativa na minha vida dentro do ministério, dentro da igreja. Mas no trabalho não. No trabalho eu sou uma pessoa grosseira, eu dou patada em todo mundo, eu pego emprestado e não pago, eu rio de piadas imorais, de piadinhas quando os meus colegas falam, eu fico ouvindo coisas e conversando coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, coisas que muitas vezes fico dando a minha opinião própria. Paulo, eu não posso ter opinião. Você pode, mas nós precisamos entender que a nossa opinião agora, que eu sou filho de Deus, precisa ser uma opinião baseada dentro das Escrituras.
Porque hoje o mundo está cheio de ideologia. É ideologia de gênero, é os desenhos agora colocando aí casais homossexuais e a gente tem que engolir isso, achando como se fosse verdade, porque não pode ter preconceito, não pode isso, não pode aquilo. Gente, o que é certo. Deus criou Adão e Eva, pronto, acabou. Quem é o homem para poder falar diferente? Quem somos nós para poder falar diferente? Não existe, nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra demônios, principados e potestades, que estão tentando destruir aquilo que Deus fez, que estão tentando impor sobre as nossas crianças e sobre os nossos filhos, coisas que na verdade vão acabar com eles. Isso tudo é para acabar com as pessoas, vai acabar com o emocional. Porque ninguém mais vai fazer uma confusão mental na cabeça de todo mundo. Ninguém vai saber o que é mais, quem é homem, quem é mulher, o que é isso, o que é aquilo. Ninguém vai saber mais nada. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer fazer um caos no mundo. Ele quer fazer um caos social. Ele quer calar a boca de todo mundo. Calar a boca principalmente dos cristãos da igreja. E nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos nos encher de Deus. Porque quanto mais crente, mais filhos de Deus estiverem cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, e ser cheio de Deus, como eu disse, não é ser cheio de dons, cheio de arrepios, ser cheio de momentos. Ser cheio de Deus é ser cheio da sua palavra. E mais do que ter o conhecimento da palavra, é ser cheio da prática da palavra. É quando eu pego, eu ouço, eu aprendo e eu pego aquela palavra e eu decido praticá-la. Porque aí eu vou ser agora servo de Cristo, eu vou ser seguidora de Jesus e vou obedecer o que Ele fala. Eu não vou ser daqueles que só chamam Jesus de Senhor, Senhor Jesus, Senhor, Senhor, ô Senhor Jesus, mas não obedece. E Jesus ele tipo assim, ele fica sem entender. Você me chama Senhor, mas não faz o que eu mando, então aonde que eu sou Senhor na sua vida? Então, ser cheio de Deus, meu irmão, minha irmã, vamos aprender e vamos ensinar isso para os nossos filhos, vamos ensinar isso para os nossos irmãos, vamos ajudar uns aos outros. Ser cheio de Deus é ser cheio da sua palavra e da prática da sua palavra. Gente, céus e terra vão passar, tudo que nós estamos vendo hoje vai passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar nunca, nunca. Esquece que a Bíblia vai passar. A Bíblia não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Nós passamos, nós mudamos de gosto. Hoje está com cabelo de uma cor, amanhã está com cabelo de outra. Hoje está com cabelo grande, amanhã está com cabelo curto. Hoje está vestindo um estilo, amanhã está vestindo outro. A gente muda o tempo inteiro. Hoje gosta de feijão, amanhã não gosta mais. Hoje gosta de comer essa comida, mas amanhã não gosta mais. Nós que mudamos, nós mudamos o tempo inteiro. Mas Deus não muda. E é por isso que nós confiamos nele. É por isso que nós podemos confiar nele, porque ele não muda. E tudo que Deus tem em sua palavra é o melhor. Melhor, grava essa palavra. O melhor para mim e para você. Deus não é religião. Deus não é usos e costumes. Deus não é tradicionalismo. Deus é Deus, o Criador dos céus e da terra, que nos ama e tem o melhor pra gente. E quando nós ouvimos a sua palavra e a nossa vida é cheia de luz, sem nenhum canto escuro, toda a nossa vida inteira será radiante, porque a palavra de Deus tem poder para isso. E nós devemos colocar a palavra de Deus como centro, como nosso principal desejo e anelo todos os dias. Eu acordo pela manhã e tenho que desejar a palavra de Deus. Eu tenho que passar o dia pensando na palavra de Deus, esperando a hora de ouvir, esperando a hora de ler, esperando a hora de meditar. E pedir ao Espírito Santo o tempo todo: me ajude a viver a tua palavra, me ajude a obedecer a tua palavra. Na hora que eu tiver que fazer alguma escolha, e a minha vontade humana, o meu saber humano quiser que eu faça X, me ajude a fazer o que o Senhor quer, o Y, que é a tua vontade. Me ajude a fazer sempre, Deus, a tua vontade, e a escolher sempre, não o que eu quero escolher, mas a tua vontade. Isso é viver uma vida na dependência, isso é viver uma vida cheia de Deus. Todas as pessoas que decidem viver uma vida cheia de Deus, elas obedecem e procuram viver uma vida debaixo da obediência à voz de Deus. E a voz de Deus não é voz de homem. A voz de Deus é o Espírito Santo falando dentro de você. Quando você decide com todo o seu coração conhecer a sua palavra e dar ouvidos à mensagem da palavra que chega ao seu coração, quando você crê na palavra e você procura o Senhor, você o encontra. Se você procurá-lo, você o encontra.
E quando você o encontra, você vai saber como andar debaixo da sua direção, sem homens precisar te guiar, porque o Espírito Santo, ele está conosco, ele está dentro de nós. Então, viver uma vida cheia de Deus é buscar a vontade de Deus sobre toda a nossa vida. Então, eu vou pegar mais uma vez, só para finalizar aqui. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. Vamos tomar cuidado com o que a gente vê hoje. Não existe um tempo mais difícil onde a gente luta mais contra nós mesmos do que o tempo de hoje. Porque hoje você tem um mundo nas suas mãos através de um telefone. Se você entra hoje, TikTok, Instagram, Netflix, Facebook, redes sociais, tem rede social de tudo quanto é tipo de coisa, viu, gente? Tem rede social aqui na internet hoje que até arruma homens, até casais casados, né? Casais casados arrumam amantes para poder apimentar o casamento. Então tem rede social para tudo, de tudo quanto é tipo. Tem rede social aqui hoje na internet. Ao invés de nós enchermos o nosso coração da imundícia desse mundo, de ficar colocando coisas ruins que não tem luz, vamos colocar coisas de Deus, coisas de luz nos nossos olhos, para que o nosso corpo seja, o nosso interior seja iluminado. Se você vê coisas impróprias, imorais, se você vê coisas tristes, se você vê coisas de tristeza, de angústia, de sofrimento, se você vê só coisas de tristeza, você vai ficar triste. Se você vê coisas impuras, você vai ter pensamentos e sentimentos impuros. Se você vê coisas imorais, você vai ter sentimentos e pensamentos imorais. É assim que funciona. Está escrito, não sou eu que estou falando, está escrito na palavra. Se você vê coisas de bênção, se você vê pregações, se você vê louvores, se você vê a palavra de Deus, alguém ensinando a palavra de Deus, seus pensamentos vão ser pensamentos de Deus. Seus sentimentos vão ser sentimentos de Deus, gente. É simples assim. Nós somos o que comemos. Então, se você se alimenta de Deus, você vai ter mais de Deus. Você vai estar cheio de Deus. Mas se você se alimenta das coisas deste mundo, você vai estar cheio das coisas deste mundo. Por isso a palavra diz: não vos embriagueis com o vinho onde a contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho representa as coisas do mundo. Se você se embriaga com as coisas desse mundo, dessa vida, você vai se encher de contendas e confusões e problemas emocionais. Mas se você se enche de Deus, a sua vida inteira será radiante. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigada pela tua palavra. Eu te louvo, Jesus, o Senhor é bom. Eu peço que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração e que possamos procurar ser cheios de ti, cheios da tua presença, cheios de luz. Que o Senhor visita aqueles que nesse momento me pediram oração. Alcance o coração e o pedido de cada pessoa. Que no nome de Jesus seja feito nas vidas conforme a fé de cada um. Que no nome de Jesus o Senhor derrame sobre nós a força necessária, o entendimento para que possamos nos encher cada vez mais da tua palavra, da prática da tua palavra. Em nome de Jesus.